Oi, pessoal! Se você gosta de histórias de terror, se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos. E agora vamos à história. Eu achei que estava sendo perseguido naquela noite. Mas o verdadeiro horror começou quando descobri que o homem no banco de trás não tinha entrado no meu carro naquele dia. Ele já estava vivendo comigo há semanas. Era uma terça-feira comum em Seattle. Eu tinha acabado de sair do trabalho depois de um turno cansativo. As ruas estavam praticamente vazias. Só existiam meus faróis e um carro branco atrás de mim. No começo não pensei muito nisso, mas depois da terceira curva, ele ainda estava lá. Virei numa rua lateral. Ele virou também. Meu estômago afundou. Então os faróis começaram. Flash, 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 sem parar. Achei que era algum maluco tentando arrumar problema. Mas toda vez que as luzes apagavam, eu via o motorista apontando desesperadamente para o meu carro. Quando finalmente cheguei em casa, o carro branco bloqueou minha entrada. O motorista saiu gritando: "Sai do carro! Agora!" Achei que ele fosse me atacar, até ele gritar: "Olha para o banco de trás!" Eu virei lentamente e vi um homem, magro, vestido de preto, agachado atrás do meu banco. Ele segurava uma faca longa e estava levantando ela devagar na direção do meu pescoço. O homem do carro branco não estava tentando me assustar. Ele estava salvando minha vida. A polícia encontrou um cobertor, restos de comida e marcas de que alguém estava vivendo escondido dentro do meu carro, dormindo aos meus pés enquanto eu dirigia todos os dias. Depois disso, eu nunca mais consegui me sentir seguro dirigindo. Algumas semanas depois, achei que tudo tinha acabado. Minha esposa estava viajando e eu estava sozinho em casa. Quando entrei, senti um cheiro estranho. Cigarro barato. Então, ouvi um som vindo do porão, como alguém trocando de canal numa televisão. Encostei o ouvido na porta e ouvi respiração. Invadi o porão segurando um bastão. A luz acendeu e apagou imediatamente. Alguém tinha desenroscado a lâmpada. A saída de emergência estava aberta. Vi apenas uma sombra correndo pelas árvores. Mas o pior ainda estava lá. Atrás da máquina de lavar havia um colchão, latas de comida vazias, minhas comidas e um pequeno caderno. 8 da manhã, sai para o trabalho. 5 da tarde, voltou para casa. 11 da noite, dormiu. Mas as anotações nas margens me destruíram. Hoje ele esqueceu a janela aberta. Sentei atrás dele enquanto assistia a TV. Eu estava tão perto que conseguia sentir o cheiro do cabelo dele. A polícia me explicou uma palavra que eu nunca tinha ouvido antes: frogging. Pessoas vivendo escondidas dentro da casa de outras. Eu me mudei imediatamente. 10º andar, segurança, câmeras, guardas na entrada. Finalmente, eu estava seguro. Pelo menos era o que eu pensava. Numa noite, entrei sozinho no elevador. Antes da porta fechar, um homem entrou. Casaco longo, chapéu cobrindo o rosto. Ele não apertou nenhum andar. 1, 2, 3. Então o elevador parou. As luzes vermelhas de emergência começaram a piscar e o homem começou a rir. Eu reconheci aquela voz. Era o mesmo homem, o homem do carro. Ele tirou lentamente o chapéu. Seu rosto era coberto por cicatrizes queimadas. Então ele disse:
Você achou que portas podiam te proteger? Ele tirou um fio de metal do bolso e começou a caminhar na minha direção. Nós lutamos dentro daquela caixa de metal vermelha. O elevador balançava violentamente. Então as portas abriram parcialmente no 7º andar e eu pulei. Os seguranças chegaram segundos depois, mas ele já tinha desaparecido. Na manhã seguinte, assisti às câmeras de segurança com a polícia. As imagens mostravam tudo. Depois que eu saí correndo, ele desceu pelo teto do elevador, tirou um colete de segurança escondido sob o casaco e começou a ajudar os guardas a procurar por ele mesmo. Ele passou direto por mim, colocou a mão no meu ombro e sussurrou: "Não se preocupe, nós vamos pegá-lo." Hoje, eu verifico todos os cantos da minha casa antes de dormir. O banco de trás do carro, debaixo da cama, dentro do armário. Porque eu aprendi algo naquela noite. Monstros não vivem no escuro. Eles vivem ao nosso lado, esperando o momento perfeito para serem vistos. Eu trabalho para o condado. Meu trabalho é entrar em casas onde alguma coisa está errada antes que alguém morra. E depois daquela visita, eu percebi uma coisa horrível. Algumas pessoas não deveriam ser encontradas. Eu trabalho na divisão de proteção ao adulto. A maioria dos casos envolve idosos abandonados, parentes roubando aposentadoria, gente esperando alguém morrer para ficar com a casa. Você aprende rapidamente a perceber quando algo não parece humano. E aquele caso parecia errado desde o começo. O chamado chegou numa terça-feira. Uma senhora idosa morava sozinha perto da floresta no limite do condado. Ninguém via ela havia meses, mas os cheques da aposentadoria continuavam sendo descontados normalmente. Um homem alegava ser o neto. Uma mulher dizia ser a filha. O problema era que a filha dela estava morta há mais de 20 anos. A casa ficava no fim de uma estrada de terra, cercada por árvores tão altas que parecia que a floresta estava engolindo o lugar. Quando desliguei o carro, percebi o silêncio. Não havia pássaros, não havia vento, não havia absolutamente nada. Bati na porta. Esperei. Nenhuma resposta. Então, a porta abriu devagar. Um homem jovem, uma mulher de meia idade, ambos perfeitamente limpos, bem vestidos, sorrindo. Normais demais. Mas alguma coisa estava errada. Muito errada. Eles estavam completamente imóveis. Nem respiravam direito. Pareciam manequins tentando imitar pessoas. "Estamos cuidando dela", foi o que a mulher disse. Mas a voz parecia ensaiada, como alguém repetindo uma frase decorada. Pedi para entrar. Eles não se moveram, nem num centímetro. Apenas me encaravam. Foi naquele momento que meu instinto começou a gritar para eu ir embora. Mas eu ignorei. Porque se existia alguém em perigo naquela casa, era a senhora lá dentro. Eles finalmente abriram caminho. Entrei. A casa estava limpa demais. Sem fotos, sem objetos pessoais. Sem vida. Parecia um cenário montado por alguém que nunca viveu entre humanos. O quarto dela ficava no fim do corredor. Quando abri a porta, quase perdi o ar. Parecia um cadáver ainda respirando, extremamente magra, coberta de hematomas, os olhos arregalados de puro terror.
Tranquei a porta imediatamente. Me aproximei devagar. Disse que estava ali para ajudá-la. Ela não conseguia falar, mas apontou para minha prancheta. Entreguei uma caneta e ela começou a escrever desesperadamente. Quando terminou, empurrou a folha na minha direção. Eles não são minha família. Eles vieram da floresta. Na mesma hora, alguém bateu na porta. A verificação já acabou? A voz da mulher estava colada na madeira, próxima demais. Disse que precisava de mais alguns minutos. Então, ouvi a maçaneta girando lentamente, tentando abrir. A voz mudou completamente. Não parecia mais humana. Abra a porta. Foi naquele instante que eu entendi uma coisa. Se eu abrisse aquela porta, eu nunca mais sairia daquela casa. Corri até a janela, forcei ela até abrir. Atrás de mim, as batidas começaram. Abra a porta! Abra a porta! Abra a porta! A madeira estava rachando. Então peguei a senhora nos braços. Ela era leve demais, como carregar ossos secos cobertos por pele. Pulei pela janela, corri até o carro, joguei ela no banco de trás, liguei o motor e acelerei. Quando olhei pelo para-brisa, eles estavam na varanda, imóveis, sorrindo, observando. Dirigi o mais rápido possível. A floresta passava borrada pelas janelas. Continuei olhando o retrovisor. Nada nos seguia. Então, vi movimento nas árvores. O neto, correndo pela copa das árvores. E então, ele saltou. Eu nunca vou esquecer aquilo, porque aquilo não era possível. Ele pulou de uma árvore gigantesca e voou pelo ar mais rápido que meu carro. Uma sombra cruzou meu para-brisa e ele pousou na estrada bem na minha frente, sem quebrar os ossos, sem cair, sem fazer esforço. A mulher saltou logo depois, exatamente da mesma forma. Pisei no freio com toda a força. O carro derrapou, parando poucos metros antes deles. Eles começaram a caminhar na minha direção, sem pressa, sem emoção, como predadores que já sabiam o final da caça. O homem bateu levemente no vidro e disse: "A velha pertence a nós." Tentei ameaçar chamar a polícia. Eles não se importaram. Então, a mulher falou algo que ainda me dá arrepios. Humanos normais não conseguem lutar contra humanos alfa. Humanos alfa. Parecia ridículo, até você olhar nos olhos deles, porque não havia humanidade ali, só inteligência, fria, calculista, faminta. Eles disseram que podiam me matar, que ninguém acreditaria em mim. E eles estavam certos. Então tive uma ideia.
Apontei para minha câmera veicular e menti. Disse que as imagens estavam sendo transmitidas ao vivo para servidores do governo. Disse que se eu morresse, o governo federal encontraria eles. Disse que seriam capturados, estudados, dissecados. Pela primeira vez, eles hesitaram. Eles se olharam em silêncio, como animais calculando o risco. Então, aceitaram um acordo. Eu apagaria as imagens e eles me deixariam ir. Desapareceram nas árvores segundos depois, como se a floresta tivesse engolido os dois. Levei a senhora para o hospital. Depois fui direto ao escritório do condado e apaguei oficialmente o vídeo. Oficialmente. Porque antes disso, fiz uma cópia. E agora, estou escrevendo isso no meu apartamento, com todas as luzes acesas, sem conseguir dormir. Então, escutem com atenção. Eu ainda tenho o vídeo. Ainda tenho o endereço. Ainda tenho a prova de que vocês existem. E se eu voltar a ver vocês, observando da linha das árvores, ou tentando levar outra pessoa, eu vou divulgar tudo. Então, fiquem na floresta.